Me chamo Francisco Mateus Barros das Chagas. Hoje fui convidado para participar como palestrante do primeiro Congresso Nacional de Educação e Formação de Professores. E hoje, nessa palestra, eu vou trazer um pouco conhecimento, informações a respeito da gestão de escopo em projetos de pesquisa e inovação. Mas, antes disso, falar um pouquinho de minha formação. Eu sou engenheiro mecatrônico, como formação primária. Depois fiz MBA em Gestão de Projetos, tirei a certificação internacional em Gestão de Projetos, a PMP, pelo órgão PMI, a especialização em Produção de Gado de Corte e um mestrado em Gestão de Tecnologias Industriais. Foi a formação mais recente. Como experiências, toda a minha bagagem é voltada para a gestão de projetos, muito voltado para a indústria inicialmente, por onde eu passei por multinacionais como Ford, Nestlé, e a MSX International, e depois em empresas brasileiras, como o Grupo Boticário, Senai Cimatec e a Stecla Engenharia. Mas toda a experiência é voltada para a gestão de projetos, de programas, para implantação de grupo de gestão de projetos, que são os escritórios de projeto, e também na implantação de projetos mais recentemente pecuários, que é um ambiente também muito carente de profissionais com a devida capacitação. A gestão de escopo em projetos, no caso nosso de pesquisa e inovação, a gente tem que entender que é necessário ter a definição de escopos em projeto de pesquisa. Temos que ter o correto delineamento, ter a clareza e a devida comunicação para que não haja dúvida do que se propõe a fazer. Vamos trazer também um pouquinho sobre a importância do gerenciamento de escopo para o sucesso do projeto, uma vez que nós sabemos o que é o nosso projeto de pesquisa, o que está contemplado nele, qual é a prática e a relevância da correta gestão do monitoramento, da mudanças e controle quando necessário, para que nós mantenhamos a relevância da pesquisa do projeto em questão. E aí, fechando, o papel do escopo, na integração com outras áreas de conhecimentos ou de outros players, outras partes interessadas, envolvidos no projeto como um todo. E quando nós falamos da gestão e do gerenciamento do escopo em projetos, nós temos que passar por essas etapas gradualmente. Primeiramente, identificando as partes interessadas, os envolvidos no projeto com uma atuação direta, para realização, construção, com a participação indireta, como consulta, validação de etapa a etapa. Definir dentro desse escopo quais são os objetivos gerais a serem alcançados, como quantificar, como é que nós iremos trazer a clareza do objetivo para depois avaliarmos se foi um sucesso ou não. Nós primeiro entendemos quem são os clientes ou os interessados, identificamos os objetivos para atendê-los, essas expectativas e não frustrá-los. Levantar os requisitos e restrições associado, uma vez que nós temos um objetivo, qual é o requisito, como quantificá-lo, ou de um modo qualitativo, como termos a aprovação de que esse objetivo foi alcançado, e as restrições, o que delimita como atuar, como entregar e o que vai nos impedir certas atuações para atingir esses objetivos. Então, tenhamos aí definido clareza o que é o escopo e, muito importante também, trazer o que não é escopo do projeto. É importantíssimo que tenhamos a clareza do que temos que fazer, mas também é muito importante deixarmos claro aquilo que não iremos trazer, para que frustrações não aconteçam, para que expectativas não alcançáveis sejam criadas. Então, trazer de cara, logo no início, o que não faz parte do escopo e não está contemplado. Uma vez que nós sabemos o que tem que ser feito, quebrar esse escopo em entregáveis menores. Aí nós temos a ferramenta da estrutura analítica de projeto, também chamada de EAP, onde nós temos os pedacinhos, os pacotes de entrega, que é a fragmentação de um escopo maior no escopo maior. E aí, para cada pacotinho de trabalho, é importante que saibamos como cada pacote será aceito. Quem é o aprovador,
qual é o requisito, qual é o modo de comunicação, para que esse pequeno pacote seja entregue. E quando somados os pequenos pacotes, tenhamos uma parte do escopo, e como somamos as partes do escopo, temos o escopo inteiro sendo aprovado. Com isso, nós documentamos e alinhamos como construir as informações desse projeto de pesquisa, e aí então montamos o entregável, entregamos esse pedaço e obtemos a aprovação. E aí, sequencialmente, até o término do projeto, né? Então, este seria, de um modo geral, o passo a passo em como construir a gestão do escopo. E nós vamos estar falando um pouquinho de AH, identificando as partes interessadas, identificando os objetivos, quantificamos os objetivos em requisitos, dizemos com clareza o que é o escopo e o que não é o escopo, estruturamos esse escopo em pedacinhos menores para facilitar a administração destes. Novamente, quebramos os aceites, os critérios para que haja aceitação desse pacote menor. Documentamos tudo para termos o histórico registrado da construção da informação e da aprovação e validação dessa parte entregue. E então temos a construção do projeto das informações como um todo. Tá? Para isso, nós temos que identificar as partes interessadas, os envolvidos no projeto. Né? Identificar todos aqueles que são relevantes para a construção ou para a aprovação. Muitas das vezes, nós temos a equipe direta facilmente identificada, que é responsável por construir o que está sendo feito, mas que tem-se também outras partes, né, outros envolvidos que devem ser consultados, até para trazer uma abrangência maior, e até com a obrigatoriedade de aprovação. E como nós fazemos isso, para que não deixemos, é a tentativa de deixar quebrar nas áreas funcionais de envolvimento. Nós temos a nomenclatura, né, com o gerente de projeto, o responsável maior pelo projeto, mas nós temos também as áreas envolvidas. A parte de bibliografia por uma área funcional, a parte de laboratório para algum teste, um responsável pelo campo e para coletas de dados, caso sejam, representantes de associações, cooperativa ou órgãos regulamentadores, parte financeira, se nós temos algum fomento para prestar contas, para fazer uma contabilidade, para fazer um repasse de verba, para fazer uma parte jurídica. Então, quando nós quebramos em áreas de envolvimento do projeto, trazemos a clareza de quais áreas estão envolvidas. E aí, então, trazemos o contato de um responsável por essa área e quem mais estaria envolvido, seja para a construção da informação ou seja para a validação. Então, é importante que nós quebremos ou tentemos fazer isso. Aqui é uma forma, tá, em organograma, mas isso poderia ser feito em tabela também. Mas eu gosto de trazer a informação em organograma para trazer a amplitude de áreas envolvidas, que só vão crescendo. Então, com isso, nós mapeamos os envolvidos. E uma vez mapeados os envolvidos, tem uma justificativa para isso. Ora para construir, ora para validar. E quando nós falamos em validar, nós temos que entender quais são os objetivos que precisam ser alcançados. Uma vez que nós sabemos os interessados, eles são por algum motivo. Ora para validar, ora para construir. Caso seja para validar, a gente tem que entender o que o projeto se propõe a esse validador. E aí nós temos que estabelecer, né, os objetivos gerais, os objetivos específicos dessa pesquisa. E um dos modos é a metodologia SMART, né, que tem a clareza do que tem que ser, do que é o objetivo, como mensurá-lo, sendo um objetivo alcançável, tendo relevância para que seja entregue e seja dentro de um prazo viável da pesquisa. A pesquisa tem projeto, por definição, tem uma duração determinada. Então esse objetivo tem que ser também dentro de um tempo, né, de uma escala de tempo apta a ser entregue. Então,
essa sigla, né, quando nós falamos em objetivos SMART, ele vem do inglês, muito voltado com o S do anagrama, né, cada letra significa uma palavra em inglês. O S sendo específico, né, ele tem que ser bem definido, claro, inequívoco, para que não seja questionado o que o objetivo se propõe a fazer. O M de mensurável, né, de mensurable, onde o critério tem que ter um modo de avaliação, de quantificação, mesmo que seja qualitativo, mas que ele tenha uma base de como aprová-lo, como deixar claro que o objetivo específico escrito, eu consigo ter a clareza de quando eu alcancei, mesmo que seja uma validação de um validador nomeado, né? Mas ele tem que ter essa ação. Ele tem que ser alcançável, né? Esse objetivo específico e mensurável, ele não pode ser utópico, né? Ele não pode ser algo inalcançável, que eu persiga ao longo do projeto e nunca chegue. Então, eu tenho que quebrá-lo em objetivos alcançáveis, né, que tragam a mensuração possível de ser concluída dentro do projeto que nós estamos falando. Ele tem que ser realístico, ele não pode ser fantasioso, ele não pode ser, digamos, sonhador demais e que não seja o possível. Ele tem que ser desafiador para estimular a equipe que o alcance, mas não pode ser extrapolado, não pode ser excessivo para que nós não consigamos de modo algum chegá-lo. E quando nós trazemos o T de tempo, né, de timeable, ele tem que ser de uma forma viável no quesito prazo de realização. E com isso nós trazemos um objetivo específico, mensurável, alcançável, realista para as condições do projeto e dentro de um prazo viável. E quando nós trazemos alguns exemplos de objetivos, a gente traz um exemplo de uma pesquisa abstrata aqui, tá? Um exemplo para nós conseguirmos que um objetivo específico é analisar os impactos das redes sociais na saúde mental de adolescentes. Ele tem que ser mensurável, né? Realizar uma pesquisa quantitativa numa amostra de 500 adolescentes e estudantes, né? Utilizando uma escala a ser validada pela equipe, né? Pelos sintomas de ansiedade, depressão, ou do uso intensivo de redes sociais. Nós trouxemos um elemento quantitativo a ser apresentado, que seria uma amostra de 500 adolescentes. O recurso necessário para conduzir estão inclusos no projeto. As ferramentas de coleta de dados são viáveis numa análise estatística, então é atingível de ser feito. Eu tenho um objetivo, que é a saúde mental. Eu tenho a minha base amostral, que são 500, então é mensurável. É possível de ser feito com a equipe que eu tenho, psicólogos, avaliadores e estatísticos para fazer. É relevante, né? Compreender o uso das ferramentas realmente afeta ou não a saúde mental dos adolescentes. É uma questão relevante dentro da pesquisa, é uma questão relevante para que os professores entendam e se preparem com isso. E é viável que nós tenhamos essa avaliação concluída e avaliada num prazo de 6 meses para a publicação de resultados revistas até o final do ano. Então, são 6 meses para a coleta e análise e 6 meses, né, até o final do ano para conseguir fazer as avaliações, né, as publicações. Um objetivo específico, que é analisar os impactos, mensurável na nossa amostra de 500 estudantes, adolescentes, é atingível pela equipe, nós temos os recursos de psicólogos e estatísticos, é relevante para o mundo acadêmico, né, para nós reforçarmos a bibliografia a respeito. E, temporalmente falando, é viável de nós fazermos a avaliação em 6 meses e as análises estatísticas e as publicações em 1 ano. Então, isso traz uma avaliação SMART. Este é um exemplo de objetivo que nós temos que trazer para termos a clareza, né, de como construí-lo. E aí, então, nós podemos passar para o próximo passo, que é entender quais são os requisitos e quais as restrições para o nosso projeto. Né? Trazer um requisito, que são as condições essenciais a serem atendidas para que o projeto seja considerado de sucesso. Então,
Requisito são os parâmetros e as condições que eu defino ao início e eu persiga ao longo do projeto, e uma vez que o projeto termine, eu tenha condições de avaliar o que foi entregue ao término do projeto está atendendo ou superando o que foi delineado no início dele, como requisito. Caso positivo, é um sucesso. Caso negativo, sucesso parcial ou insucesso. Restrições já são as limitações que são impostas para que se consiga, para que se conduzam os trabalhos. Ou seja, restrições é aquilo que vai limitar o modo de agir ou até o modo de se tomar as decisões ao longo desse projeto. E aí nós trazemos aqui alguns exemplos de requisitos. O projeto deve empregar uma metodologia de pesquisa apropriada para a questão do estudo, seja qualitativa, quantitativa ou mista. Então já estou requisitando, já é uma linha do que tem que ser alcançado, que é o modo de pesquisa, né? Qualitativo, quantitativo ou misto. Também estou dizendo que tem a obrigação, tem a meta de agregar valor ou conhecimento na área de estudo. No nosso exemplo que nós trouxemos há pouco, quando nós trazemos o impacto das redes sociais, nós temos que ter publicações, nós temos que divulgar para o meio, para a sociedade, os resultados, sejam elas confirmando, refutando hipóteses existentes, mas nós temos que ter publicação como requisito. Mas aí nós temos também restrições. Para se atender esses objetivos, nós temos que garantir que iremos proteger o bem-estar dos participantes, garantindo a integridade da pesquisa. Nós temos que publicar, nós temos que ter a metodologia, mas de modo algum nós podemos ferir o bem-estar dos nossos participantes da pesquisa, sejam como entrevistados, sejam como equipe do projeto. Isso tem que ser mantido. E para executar qualquer tarefa, o projeto deve utilizar somente fornecedores de materiais e prestadores de serviços locais onde o projeto está sendo implantado, conduzido. Ou seja, nós não trazer mão de obra externa até por um requisito para estimular a localidade, né? Então, eu tenho que conduzir as atividades garantindo o bem-estar e utilizando somente recursos locais. Então, eu restringo o modo de execução. E aqui vão muitos outros, como tempo, dinheiro, quantidade de equipe interna, e aí por aí vai. Como passo subsequente, aí vamos trazer a clareza do que é o escopo e do que não é o escopo, porque até então nós ficamos trazendo quem são os envolvidos, quais os objetivos, o que define sucesso e o que limita o modo de atuação para conseguir esse sucesso. Agora nós vamos transcrever o que é o escopo e o que não é o escopo, deixando muito bem claro, logo de início, né, o escopo da pesquisa em questão e trazendo a clareza daquilo que está incluído e o que será excluído do trabalho. Muito importante é trazer a clareza, né, do que é, e a gente é quase que absoluto a clareza do que está incluso. Mas em muitos casos nós deixamos nas entrelinhas, deixamos nebuloso ou sem a devida clareza aquilo que não está incluso. Por mais que eu diga que nós iremos pesquisar, com o exemplo anterior, com nossa base amostral de 500 adolescentes. Nós podemos deixar claro aqui que será somente até uma certa faixa etária. Podemos deixar claro que é somente de um grupo de escolas, né? E deixando claro aquilo que não será feito. Olha, não iremos trazer a exposição de algum dado específico, como origem ou subclasse econômica, ou não iremos fazer uma avaliação junto com a família desse estudante, desse adolescente, será somente do paciente. Então temos que trazer claro o que não irá fazer parte do projeto. E aí, como exemplo, né, básico, né, será feita uma revisão da literatura existente sobre o impacto das mídias sociais na saúde mental. Mas nós não iremos fazer investigação de outras
mídias ou outras tecnologias que também podem impactar. Nós não estamos negando, nós não estamos apoiando. Mídias sociais é o que o projeto está delimitado para entregar. O escopo é sobre mídia. Nós não iremos trazer videogame. Por mais que o smartphone tenha mídia social incluso, nós iremos tirar a fatia da mídia social. Nós temos aí então como escopo que desenvolver uma metodologia de pesquisa para coletar esses dados de mídias sociais. Mas não faz parte do escopo realizar intervenção ou aconselhamento aos participantes da pesquisa. A nossa fatia de escopo é identificar como é impactado e o tamanho do impacto. Nós não iremos tratar, uma vez identificado, quais são os próximos passos. Uma vez identificado, como é feito o apoio a esse adolescente, a esse estudante que está sofrendo. Isso não faz parte. Nesse projeto de pesquisa, cabe um projeto? Com toda certeza cabe. Vale ao término da pesquisa dizer é viável, é interessante, é relevante um segundo projeto que acompanhe e busque formas de intervir, de apoiar esse adolescente para que ele não sofra, para que ele se proteja, para que ele seja resgatado? Cabe, mas como um segundo projeto. Então, essa é a importância. Muitas das vezes, quando nós falamos de objetivos SMART, quando trazemos o valor realista, é que nós não possamos não ter recursos necessários, seja de colaboradores, seja de financeiro, ou seja de tempo. Um projeto com duração de 1 ano não tem a base de tempo suficiente para fazer diagnóstico, identificação e acompanhamento para a recuperação. Então, de um modo SMART, não é temporal, não é viável abraçar tanto. Por isso que nós temos que ter as fatias. Com isso, nós vemos o porquê da importância de ter o escopo, com toda certeza, mas também de termos o não escopo, para não deixar dúvida ou até um questionamento que não seja necessário, para o porquê de não abraçar um pedaço, por que não fazer isso, porque desde o início não foi contemplado, por tempo, por dinheiro, por recurso, qualquer motivo, mas nós trazemos aqui o que não faz parte. E aí, com isso, sabendo os seus envolvidos, sabendo o objetivo, o como requisito, escrevendo o que é o escopo e o que não é escopo, nós fazemos a quebra agora em como melhor administrar esse escopo. Porque muitas vezes ter um escopo muito grande é difícil de digerir e de ter a transcrição de como alcançá-lo. Por isso, é interessante dividir o escopo em pacotes de trabalho menores, mais gerenciáveis, que podem ser atribuídos esse pacotinho menor a um membro específico da equipe, para que ele consiga, então, de uma forma sequencial, paralelismo e tal, mas que ele consiga ser distribuído na equipe e a equipe fazer o acompanhamento, a execução, o controle de progresso dessa atividade menor. E o que isso trata? Isso trata-se de um projeto maior, que ele é quebrado no nível secundário de entregas, e aí então eu subdivido novamente. Você vê aqui por esse caso que talvez esse pacote seja suficiente para ser gerido, mas esse terceiro aqui ele precisa ser quebrado ainda mais. E aí eu vou quebrando, vou segmentando em níveis de pacote menores para que eu consiga quebrar em tarefas e entregáveis mais facilmente administrável. Ou seja, num grau aqui de pesquisa bibliográfica, eu posso dividir pela equipe que parte da pesquisa seja feita em um repositório específico, outro pedaço seja entrevistando especialistas da academia e outro especialistas que prestam serviços, que vendem serviço de consultoria. E aí eu quebro essa frente de levantamento bibliográfico em 3 frentes. Uma frente de publicações acadêmicas, uma frente de entrevista a professores e pesquisadores e outra frente a vendedores, consultores de comercial. E aí eu vou construindo, o mesmo vale
para o levantamento de dados junto ao meu grupo amostral. No exemplo que nós estamos falando de 500 adolescentes, eu posso quebrá-lo em 5 grupos de 100. Capacito 5 entrevistadores e esses 5, cada um faz um grupo de 100. Seja por idade, seja por escola, seja por comunidade, mas de um modo que eu consiga melhor acompanhar do que delinear 500, é um número muito grande. Então eu quebro dentro do que é viável para as condições. E não precisa ser redondinho 100, 100, 100, né? Vai depender de cada um, da capacidade, disponibilidade de tempo e afins. Mas sempre o objetivo é a quebra de um escopo maior em escopo menores, em que eu consiga delegar um responsável, ter o objetivo e o requisito para cada um, e aí então fazer a gestão. E quando nós falamos em fazer a gestão, eu tenho que ter os critérios de aceitação desse pacote menor. Então, o que isso trata? Definir os critérios que serão usados, né, para avaliar os resultados desse pacote menor, que quando somar, ele vai voltar para o objetivo maior. Quando eu quebro na EAP, isso também é chamado de dicionário da EAP, né, onde eu tenho um item de referência, descritivo, analisar os dados coletados e modelar os efeitos da mudança. Coletar dados clínicos de um paciente ou de um grupo de amostra diretas à saúde. Nesse caso cardíaco, mas poderia ser psicológico, de ansiedade, caso exista um método de avaliação de padrão. Qual é o requisito? Construir um relatório técnico detalhado com os resultados e análise de modelos. Quem vai ser a equipe? Doutor Fulaninho. Então, com isso, eu sei quem é o responsável, eu sei o que eu tenho que fazer e o que eu espero ao término. Qual é o requisito, qual é o critério para eu dizer que esse pacote de entrega foi alcançado, né, foi concluído. O mesmo vale para o segundo, para o terceiro e por aí vai. Então, é importante eu ter na minha EAP qual é um códigozinho para eu rastrear, como descrevê-lo, o que tem que ser feito, qual é o requisito para eu dizer que foi concluído e quem é o responsável para quem eu deleguei. E ao longo, né, dessa construção gradual, existe a documentação de tudo isso que está sendo construído. Então é necessário registrar todas as informações relacionadas ao planejamento do escopo e à conclusão. Uma vez que eu saiba quem são os envolvidos, quais são os objetivos, qual é o pacote administrável de entrega, quem é o responsável, eu tenho que trazer a clareza para tudo isso. Eu tenho que trazer a clareza quem é que irá entregar, quem é que irá validar, pedaço a pedaço, e depois o projeto como um todo. Então é importantíssimo a documentação e quem são os responsáveis para cada pedaço para a construção do projeto como um todo. E aí, então, eu tenho a construção desse entregável, porque até então nós estivemos delegando a responsabilidade por fazer, estivemos compartilhando todo o que tem que ser feito. E aí chega-se o momento da construção das atividades como um todo, que aí vão para a gestão de tempo, de aquisição, de qualidade, são outras disciplinas da gestão de projeto. Nesse caso em específico, nós estamos lidando muito a respeito de como trazer a clareza e o alinhamento do que é o projeto, do qual é o escopo dele e como fragmentá-lo. Então, nós trazemos a construção de cada pedacinho desse, registramos o que foi feito, como foi feito, obtemos então a aprovação dos validadores. Logo de início, o que nós fizemos foi definir nas partes interessadas quem faz parte de cada área funcional, ora para construir o entregável do projeto, ora para validar. Então, nós trazemos essa referência, claro que pode todo momento ser atualizado, mas quanto antes sabermos quem é responsável pelo que, melhor trazer esse envolvimento para não deixar retrabalho, não deixar trabalhos mal direcionados. E aí, então, fazemos a aprovação parcial e quando soma-se as partes, depois a completa, a integral do projeto, do que está sendo construído.
E aí esse registro pode ser presencial, com atas de reunião, pode ser por e-mail, enviando a documentação ou o que foi dito e pedindo a confirmação, uma carta escrita e assinada. O importante é ter o alinhamento e a evidência para um controle futuro. Com isso, nós passamos por todas as partes e identificamos as partes envolvidas, interessadas para construir ou para validar. Junto com estas partes, definimos os objetivos do projeto dentro de uma metodologia SMART, né? Específico, mensurável, alcançável, realista e dentro de um tempo viável de construção. Deixamos os requisitos e restrições, o que precisa ser feito para dizer que o projeto é um sucesso e o que limita o modo de atuação para que nenhuma conduta inesperada, indesejada seja realizada. Né? Definimos então o que faz parte do escopo do projeto e deixamos claro aquilo que não faz parte do escopo. Caso seja muito questionado, cabe uma justificativa de por que não fazer parte do escopo, principalmente os temas muito delicados, o que pode frustrar muito a expectativa de algum envolvido. Nós trazemos a justificativa de por que não fazê-lo, trazendo claro e alinhado, principalmente o que é o escopo. Nós pegamos esse escopo e fragmentamos em pacotes de trabalho, pegamos esse escopo maior, quebramos em escopos menores, para que então nós tenhamos os critérios, os responsáveis, o que é de requisito para esse pacote menor. E aí documentamos, né, toda essa quebra de projeto, todos esses responsáveis, todos esses validadores, para que então consigamos construir o projeto e seus entregáveis e obtermos as aprovações. Gradualmente, ao longo do projeto, né, pegando-se cada pacote de trabalho, como temos chamado aqui, temos o entregável construído e a aprovação desse pacote menor. Uma vez que se somem todos os pacotes menores, como o projeto foi esperado que ele tenha sido feito uma quebra adequada, somando-se os pacotes menores, nós temos o objetivo maior construído. E assim nós vamos gradualmente gerindo o escopo do projeto. Para hoje, por termos um tempo reduzido, era uma pincelada do que é a gestão de escopo em projetos de pesquisa. Eu espero poder ter podido colaborar com o evento de hoje, com as informações. Deixo o meu contato de e-mail para que tenham dúvidas, precisem de apoio. E eu espero assim ter colaborado com a gestão de escopo em projetos de pesquisa e inovação. Eu agradeço a oportunidade e nos encontramos em futuros eventos.